Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo estudo aqui no canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo do livro Eventos Finais, nós vamos ler o capítulo 13, A Chuva Serôdia. Gostaria de lembrar aos irmãos que eu separo alguns trechos do capítulo, leio e comento com os irmãos. Então, gostaria que os irmãos lessem o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, que buscassem o conhecimento por si, que não ficassem apenas com, vamos dizer assim, um resumo comentado meu, mas que busquem direto da fonte, que orem a Deus, que busquem esse conhecimento, para que não confiem em mim, mas confiem sim naquilo que foi inspirado pelo Senhor. Até para não ficar com que as minhas palavras que sejam as ditas, mas aquilo que realmente está escrito. Confirme aquilo que eu estou falando, como os bereanos faziam. Antes de iniciarmos a leitura propriamente dita do capítulo, vamos fazer como estamos fazendo no livro de Eventos Finais. Vamos ler um capítulo da palavra que nos dá uma introdução ao tema que nós vamos estudar. Deuteronômio, capítulo 11, verso 14. Que vos darei a chuva da vossa terra, na sua devida estação, na chuva temporã e na chuva serôdia, para que possas colher o teu grão, e o teu vinho, e o teu azeite. Eu escolhi esse verso especificamente, tem vários outros, tem Joel, tem Oséias, tem Tiago, mas eu escolhi esse especificamente porque é o primeiro verso que fala sobre a chuva serôdia e a chuva temporã também. A chuva temporã, a primeira chuva que rega a terra, que molha, para dar forças para que os grãos plantados cresçam e frutifiquem. E a chuva serôdia é uma chuva que vem ao final da estação para a colheita dos grãos, para a colheita daquilo que foi plantado, dando uma revitalizada na semente. E da mesma forma como o Senhor usou essa, vamos dizer assim, essa comparação, essa paráfrase entre a chuva temporã e serôdia, assim será e é o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. A chuva temporã, a primeira chuva que regou a terra, que desceu o poder do Senhor, o poder do Espírito foi derramado sobre os apóstolos e eles saíram com poder para proclamar a verdade. E ao final dos tempos, assim como estamos vivendo, a chuva serôdia para descer com tão poder ou mais poder, porque ao final, como é que a obra vai terminar com menos poder do que no início? Com mais poder do que a chuva temporã, nos nossos dias, sobre aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, para proclamar a mensagem nesses últimos dias. Então, estamos aguardando a chuva serôdia sobre os nossos dias. Dito isso, vamos ler Eventos Finais, capítulo 13, a chuva serôdia. Como o orvalho e a chuva são dados, primeiro, para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Perceba aqui duas coisas que ficou bem clara aqui, ó. Assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro. Ou seja, a chuva cai de acordo com o nosso estágio espiritual. No início da nossa caminhada e ao final, para uma transformação completa. Quando a gente fala que a chuva temporã caiu no início, no Pentecostes, não quer dizer que ela não caiu ao longo de todos esses anos do Pentecostes até hoje. Muitos de nós estamos recebendo a chuva temporã e devemos recebê-la, porque não vamos receber a serôdia sem a temporã. Precisamos receber as porções do Espírito por completo. E aqui, ó, devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. E isso não é um poder nosso. Nós não somos transformados pelo nosso próprio poder.
É o poder do Espírito Santo trabalhando em nós que faz essa transformação de caráter em nossa vida. Uma obra que somos incapazes de fazer por nós mesmos, mas que o Senhor faz e fará em nossas vidas. A chuva seródia amadurecendo na seara da terra representa a graça espiritual, que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a ceroja não desenvolverá a semente até a perfeição. Perceba aquilo que eu falei há pouco, mas agora no primeiro parágrafo anterior. A chuva temporã precisa cair antes. É um preparo para que eu possa receber a chuva ceroja. É aquela chuva que vai fazer a semente germinar. Quando nós vemos as 7 igrejas de Apocalipse, nós vemos a Éfeso, a primeira igreja, a igreja do primeiro amor. Justamente na queda da chuva temporã em nossas vidas, todo mundo já passou pelo estágio da igreja de Éfeso. Oxalá, se nós mantivermos o primeiro amor até o fim. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharão o coração em verdadeiro arrependimento e confessarão sua incredulidade. Olha só, ao esperar os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Eles tiveram um preparo para receber a chuva temporã. Devemos ter esse mesmo preparo para receber a chuva temporã em nossas vidas, para que nós estejamos aptos a receber o poder do Espírito em nós, arrependimento e confissão de pecados. A confissão da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, para que o Senhor nos proveja aquilo que nós não conseguimos sozinhos. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Será que temos orado nesse sentido, que nossas palavras sejam as palavras que vão aproximar as pessoas de Cristo? Que o nosso agir, o nosso pensar e o nosso falar levem e conduzam pessoas a Cristo? Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Os discípulos, ali naquele momento, antes da chuva temporã, eles estavam unidos. Eles abriram mão do próprio eu. Pouco antes de Cristo morrer, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, quem estaria à direita, quem estaria à esquerda. Queriam serem maiores, queriam e tinham um orgulho, vamos dizer assim, entre aspas, de dar inveja, um orgulho que sobressaltava, um orgulho que atrapalhava a sua entrega a Cristo, porque eles queriam ser os primeiros. E Cristo disse que os últimos serão os primeiros. Uniram em íntima comunhão cristã. Precisamos abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, para nos unirmos como uma unidade, orarmos com um objetivo. Hoje em dia o que nós mais vemos no nosso meio são pessoas brigando por poder, por ego, por orgulho. Precisamos abrir mão disso e orarmos pelo derramamento da chuva em nossos dias, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o nosso eu morra e que Cristo seja aquilo que é exaltado em nossas vidas. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva. O começo da primeira chuva, não é o final e não é a única. Ou temporã. E glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Será que nós vemos
o mesmo poder que foi derramado no Pentecostes, nos nossos dias, na nossa igreja, no nosso meio. Será que nós vemos? Às vezes eu falo isso, vemos na nossa igreja, acho que é uma crítica, mas a pergunta mais importante quando eu digo isso é: será que eu vejo o poder do Espírito, a presença do Espírito em minha vida? Será que você vê a presença do Espírito em sua vida? E quando estamos em unidade cristã dentro do templo, se assim a resposta for sim, o Espírito Santo está na minha vida, ali nós veremos a atuação do Espírito Santo no coletivo. Mas se ele não está presente em minha vida hoje ou na sua vida, no coletivo vai ser só um reflexo daquilo que nós não temos individualmente. Precisamos orar e buscar o Espírito Santo individualmente e coletivamente. Não podemos deixar que o nosso ego, as nossas vontades e desejos sobreponham ou sejam maiores que a própria vontade de Deus. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência em línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. E aqui está o ponto. O ponto, quando a gente vê que eles falaram em outras línguas que eles não conheciam, falaram em outros idiomas, outros dialetos, isso daí não é, nossa, eles falaram. A questão de falar em outro idioma é a questão de que algo que eles não poderiam ter feito por si mesmos, nem durante uma vida inteira. O que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida é algo que vocês somos incapazes de fazer durante uma vida inteira, se nós estivéssemos almejando aquilo. Vou dar um exemplo aqui que não é a questão, mas vamos pegar um PhD, um nível de graduação, né? Faculdade, mestrado, doutorado, PhD ou pós-doutorado, algo assim. É algo muito difícil, é algo demorado de conseguir, mas vamos supor que é possível alcançar isso durante uma vida. Suponhamos que tivesse um nível acima, que apenas o Espírito Santo seja capaz de nos levar. Se a gente ficasse uma vida inteira estudando, nos dedicando àquilo, seríamos incapazes de atingir por nós mesmos. Precisamos do Santo Espírito em nossas vidas para alcançar esse objetivo. E esse objetivo é a transformação de caráter. O Espírito Santo quer transformar o meu e o seu caráter. É algo que nós não somos capazes de fazer nem durante uma vida inteira buscando isso. E o Espírito Santo deseja e quer fazer isso por nós. E Ele vai fazer se assim nós permitirmos nos colocarmos na mão dEle para que Ele faça essa obra em nós. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. Esse foi o resultado do Pentecostes. E a chuva cereja vai fazer a obra final. Se nós vemos aqui, foi levado até as mais longínquas partes, mas não foi em toda a parte. A chuva cereja vai nos fazer completar a obra. E então, com a chuva cereja, vamos levar o Evangelho, as boas novas de um Salvador ressuscitado, que está prestes a vir para nos salvar ao mundo inteiro. E apenas com o poder do Espírito Santo somos capazes, seremos capazes de assim fazer um verdadeiro milagre nos nossos dias. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Era isso que eles almejavam naquele tempo. E é isso que nós devemos almejar hoje. Revelar a semelhança do caráter de Cristo em nossas vidas. Que o meu caráter e o seu caráter seja o caráter de Cristo. Que as minhas vontades e as suas sejam as vontades de Cristo. Não porque, só para ficar bem claro, não que as vontades de Cristo vão se transformar as minhas, mas que os meus desejos vão ser os desejos de Cristo.
As minhas vontades vão ser as vontades de Cristo. Aquele que ele almejava, aquilo que ele gostaria vai ser aquilo que eu desejo, que eu almejo. O que Cristo fazia vai ser aquilo que eu faço. As vontades do Senhor dominando as minhas vontades. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade que não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Antes dos juízos de Deus, antes do fechamento da porta da graça, antes de que não haja esperança de salvação a mais ninguém, o Senhor irá derramar o Santo Espírito sobre os seus filhos. Que seja eu e você os filhos a receber a chuva serôdia, que seja eu e você verdadeiramente filhos de Deus, não somente professos, aqueles que professam ser filhos de Deus, mas aqueles que genuinamente o são. Esses irão receber a chuva. Em nenhum ponto da nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sobre a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. As bênçãos da chuva temporã são necessárias até o fim. Não posso negligenciar, não posso dispensar a chuva temporã em minha vida. Não foi só nos apóstolos, agora em minha vida ela pode estar acontecendo na sua vida. Cabe a nós buscarmos ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor e permitirmos que Ele habilite, que Ele faça essa obra em nós. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá e aperfeiçoará a aperfeiçoadora chuva serôdia. Temos que ter confiança de que o Senhor vai derramar o Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor vai fazer a transformação em nossas vidas. Que o Senhor vai operar a mansidão e a humildade em mim. É obra do Senhor, jamais obra minha. Eu sou incapaz de fazer isso por mim mesmo. O Espírito Santo pode habitar em cada alma, caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado. Os que o receberem se tornarão completos em Cristo. O Espírito Santo pode habitar em mim e em você, e não importa aquilo que você já fez no passado. Se nos arrependermos, se confessarmos os pecados e recebermos o Espírito Santo em nossas vidas, almejarmos que Ele atue em nós, que Ele habite em nós, seremos completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições dos atos semelhantes aos de Cristo, tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Há uma completa transformação quando permitimos que o Espírito Santo habite em nossas vidas. É impossível ser a mesma pessoa que era antes quando o Espírito Santo habita em mim, quando eu me entrego ao poder do Senhor. Se eu não tive uma mudança de caráter, uma mudança de pensamentos, uma mudança de atitude, o Espírito Santo não está habitando em mim. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito, mais de Cristo, mais do Espírito. Preciso buscar constantemente em oração e com fé, confiante de que o Senhor fará, derramará porção do Espírito sobre as nossas vidas. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se eu parar de me esforçar, se eu parar de buscar, se eu parar de orar, não vou ter mais resultado com isso. Eu preciso continuar orando, eu preciso continuar buscando. Se não progredirmos,
Se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Se não continuarmos progredindo sempre de glória em glória, passo a passo, cada vez mais próximo a Cristo, nós vamos evoluir durante toda a eternidade, vamos continuar aprendendo, estudando, porque achamos que aqui já temos o suficiente. Eu já li a Bíblia toda 3 vezes, então não preciso mais. Cada vez mais que eu estudo, cada vez mais que eu busco, mais porção é revelada a mim, mais o Senhor me dá conhecimento, mais o Senhor transforma o meu caráter. Preciso continuar buscando enquanto tiver vida. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. E se não estiver preparado, não virá. Não vamos ser abençoados se não estamos preparando, se não estamos nos preparando, se não estamos buscando. Satanás não pode impedir a chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus. E quando diz chuva de bênçãos, não quer dizer chuva de bens, chuva de riquezas, chuva de que quer que seja terreno. Chuva de bênçãos é o Espírito Santo em nossa vida. Chuva de bênção é transformação de caráter. Chuva de bênção é mais de Cristo. Cada vez mais o eu some. As pessoas não veem mais o eu. Não veem mais a velha criatura. Vem apenas a Cristo. Isso é bênção. É vitória eterna. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Temos eu e você orado pela descida do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja, da liderança, dos pastores, anciãos, diretores de departamento. Temos nós orado por isso, da igreja por completo, de todos os membros que estão lá. Temos nós orado por isso, temos nós buscado isso, individualmente e coletivamente, nos cultos de quarta-feira, culto de oração, oramos pela descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se os discípulos precisavam disso lá no começo, quanto mais nós hoje. Precisamos desse poder para fazer a obra ser completa. Se não orarmos por isso, não vamos ser. O Senhor quer que oremos, quer que busquemos. E assim precisamos fazer. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Quando Cristo estava aqui, ele falou, que se nós, que somos pais terrenos, queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. E Ele quer nos dar o Espírito Santo. Nós temos nós buscado isso, temos nós orado por isso. Se não estivermos fazendo, Ele não pode fazer algo à força por nós. Precisamos orar, precisamos buscar. A medida do Espírito Santo que receberemos será proporcional à intensidade do nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Precisamos orar por isso e vamos receber de acordo com a nossa fé, com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós almejamos. Se eu não almejo, se eu não oro, se eu não busco, se eu não acredito, se eu acho que é só no futuro, eu não vou receber. O Senhor quer me dar, o Senhor anseia me dar, o Senhor está ansioso para que isso aconteça. Mas se eu não quiser, não vai acontecer. O Senhor não vai forçar ninguém a receber o Espírito Santo.
Ele não vai arrombar a porta do seu coração e entrar à força. Você precisa abrir a porta. O Senhor quer que o importunemos a este respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Importunemos ao Senhor, buscando o Espírito. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, faz essa transformação em minha vida. Senhor, eu preciso de mais de ti. Precisamos buscar. Se não buscar, não vamos receber. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Um verdadeiro reavivamento. Importa haver diligente esforço para obter as bênçãos do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Sabe por que precisamos orar? Porque precisamos de preparo. Porque quando nós oramos, nós demonstramos que precisamos, nós demonstramos que queremos. E nós, quando oramos, quando nós expomos isso, Senhor, eu quero o teu Santo Espírito na minha vida, significa que eu e você estamos buscando, que eu e você estamos nos preparando para isso. A oração é a expressão daquilo que eu já tenho feito em minha vida. Ou é algo que vai me incentivar a fazer. Porque vai me incomodar, falar, Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre mim. Aí eu não pego a Bíblia. Porque quando eu oro dessa forma, eu vou buscar ao Senhor na palavra. Eu vou buscar conhecer mais o Senhor. Vou preparar o caminho para o Espírito Santo descer. Para o Espírito Santo fazer a obra que Ele quer fazer em nós. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Se eu não oro, não vou ser reavivado. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Preciso orar mais, estudar mais. Preciso me entregar por completo, abrir o caminho para o Espírito Santo descer e fazer essa obra em nós. Confissão, humilhação, arrependimento verdadeiro, fervorosa oração. É isso que precisamos fazer para que preparemos o caminho do Espírito Santo em nossas vidas. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazer uma obra cabal e esmerada antes que seja sempre demasiado tarde. Precisamos fazer essa obra hoje em nossas vidas. E aqui principalmente aqueles que estão pregando a palavra. Aqueles que estão de alguma forma na frente da igreja, num púlpito, que estão cantando, que estão dando estudo bíblico, que estão distribuindo folhetos. E aqui entra um ponto importante. Se eu e você não estamos pregando a palavra, precisamos mais ainda, porque precisamos pregar e precisamos do Espírito Santo para que Ele nos motive, nos incentive a ir, porque é Ele que vai nos conduzir a fazer isso. Precisamos de uma entrega completa e genuína. Precisamos do Espírito Santo trabalhando nas suas vidas. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles como é certo que a promessa de Deus não faltará nenhum jota ou um tio. Precisamos da morte do eu em nossas vidas. O egoísmo, a rivalidade, a supremacia,
a unidade entre irmãos. Quando isso acontecer em nossas vidas, estaremos aptos a receber o Espírito Santo. Cristo deve receber supremo amor dos seres que criou. Ele requer também que o homem nutra sagrada consideração por seus semelhantes. Amar a Deus e amar ao próximo. Toda alma salvar-se-á por amor, o qual começa em Deus. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. Presta atenção. A genuína conversão é a mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. Quando houver amor genuíno entre nós e Deus, entre nós, um irmão para com o outro, ali está a verdadeira conversão. Ali está alguém que recebeu o Espírito. E uma coisa que é importante falar: é impossível dizer que há amor entre eu e Deus se não houver amor entre eu e o meu próximo, entre eu e o meu irmão. Não posso dizer que amo a Deus e não amo aquele que está ao meu lado. Como que eu posso amar alguém que é invisível, que eu nunca vi, e não amo aquele que está ao meu lado, próximo, que eu já vi? Precisamos amar uns aos outros genuinamente. Não é o amor de falar, é o amor de agir. Os atributos que Deus mais aprecia são o amor e a pureza. Esses atributos devem ser acalentados por todo cristão. Amor e pureza. Será que isso se reflete em mim, na minha e na sua vida? Já passamos de 30 minutos, eu vou pular aqui para os parágrafos finais, os 3 últimos. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Precisamos entrar na obra individualmente. Não há esperança para que toda a igreja seja reavivada. Lembra do texto que nós vimos no último estudo? Nenhum em 20 estavam preparados no tempo de Ellen White. Talvez hoje nenhum em 100, nenhum em 1000, nenhum em 10.000. Não sei o número. Mas cabe a mim e a você entrarmos na obra individualmente, entrega individual, orarmos mais e falar menos. Permitir que o Espírito Santo fale através dos nossos atos. Que Ele nos transformou, que Ele nos redimiu e que o nosso eu morreu para que Cristo esteja vivendo em nós. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Se eu não vivo a luz que eu recebi até agora, eu sou incapaz de receber mais luz. E aqui fica um alerta bem claro. Se eu rejeitei algum ponto daquilo que já foi revelado, é impossível receber mais luz. Se eu ainda estou praticando coisas erradas, se eu sei que eu preciso abandonar alguns hábitos, se eu sei que eu preciso reformar minha vida, parar de comer algumas coisas, parar de ver algumas coisas, parar de fazer algumas coisas. Sei que não posso fazer isso e continuo fazendo, é impossível receber mais luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito na chuva serôdia. O meu irmão ao meu lado está recebendo a chuva serôdia e eu não estou vendo, estou achando que é algo estranho, algo até demoníaco, porque eu não abandonei as más práticas, porque eu não vivo completamente a luz que eu recebi. E eu vou deixar bem claro aqui que a reforma de saúde é um desses pontos. É impossível um irmão
tem essa luz, que conhece essa verdade e não a vive, não a pratica, receber mais luz. Para a gente encerrar o último texto. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, permanecerá em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. O Espírito Santo não vai forçar eu e você a fazer nada. O Espírito Santo não vai nos obrigar a fazer nada. O Espírito Santo quer que nós nos coloquemos à disposição e que façamos, que agimos a respeito. E Ele vai fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. Aquilo que nós não temos habilidade para fazer, Ele irá fazer. Não podemos estar tranquilo se não estamos fazendo nada. Se você está esquentando. E aqui eu falo individualmente, para a gente refletir em nossas vidas. Se eu estou, se você está sentado na igreja esquentando o banco, permaneceremos em trevas. Se eu estou esquentando o banco, se eu não faço nada para a obra, eu estou vivendo em trevas. Eu estou perdido dessa maneira. Precisamos de um reavivamento verdadeiro. Precisamos de uma entrega total. O Espírito Santo quer trabalhar em nossas vidas. O Senhor deseja nos dar o Espírito Santo, conceder o Espírito Santo. Mas precisamos agir de maneira que isso aconteça. Precisamos nos colocar à disposição. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que um milagre vai acontecer sem nós não fazermos nada. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não estudarmos, se nós não nos entregarmos, se não confessarmos pecados, se abandonarmos práticas erradas, se não vivermos na luz que temos. Tem coisas que nós somos capazes de fazer. O Senhor só fará aquilo que somos incapazes de fazer. Somos incapazes de ter uma transformação verdadeira e genuína sem o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Isso o Senhor irá fazer. Mas aquilo que cabe a mim e a você, assim precisamos fazer e agir. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto do texto, eu pulei muitas coisas importantes aqui. Inclusive uma delas é que o Espírito Santo vai estar trabalhando na vida. Eu falei agora por cima, mas tem um texto específico sobre isso. O Espírito Santo vai estar trabalhando na vida do meu irmão e eu vou achar que é obra demoníaca, porque eu não recebi, porque eu estou incapaz de perceber. Então, recomendo aos irmãos, leiam o capítulo completo, busquem a informação completa. Aqui está muito resumido. Leiam, busquem, tirem suas dúvidas. Estou à disposição para isso. Então, se for com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, tenho várias perguntas aí para responder que não estou conseguindo. Deixa nos comentários que eu vou me esforçar mais para, na medida do possível, ajudar os irmãos nos pontos que têm dúvidas. Pedidos de oração nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais este dia de vida, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor amado. Pai querido, por favor, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Faz a Tua vontade sobre nós, Senhor amado. Por favor, nos ajude a abrirmos mão do nosso eu, a não ficarmos sendo um peso morto em nossas igrejas, não fiquemos esquentando o banco, que possamos sair e agir, fazer a Tua Palavra, pregar, levar, que sejamos verdadeiramente reavivados, Senhor. Que possamos receber já a chuva temporã, nos preparando para muito em breve receber a chuva serôdia, Senhor amado. Por favor, faz, Senhor, aquilo que somos incapazes de fazer por nós mesmos, Senhor amado. E aquilo que somos capazes de fazer, Senhor, nos dê ânimo, nos dê forças. Fale ao nosso ouvido, Senhor, para que possamos fazer e agir conforme a Tua vontade. Por favor, Senhor amado. Pai querido, que nos entrega nossas vidas em Tuas mãos. Faz o Teu querer sobre nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.